Olá, hoje eu vou fazer uma outra pergunta. Quais são os seus pensamentos? O que você anda pensando? Quais são os seus sentimentos? Os seus pensamentos hoje é o que você deseja para a sua vida? É o que você gostaria que fosse? É como você gostaria que fosse a sua vida? Os seus sentimentos hoje é o sentimento que você gostaria de ter todos os dias? Os nossos pensamentos, eles se tornarão nossas palavras. As nossas palavras se tornarão nossas atitudes. As nossas atitudes se tornarão nossos hábitos. Os nossos hábitos se tornará nosso caráter. E o nosso caráter tornará o nosso destino. É esse o destino que você quer? É o pensamento que você tem hoje está em direção ao destino que você quer? A palavra ela é muito importante, o pensamento ele é muito importante. Se você pensa que você consegue, uma coisa simples, se você consegue montar um quebra-cabeça, um puzzle, você fala, e outra pessoa fala assim, você não consegue, mas você confia que você consegue. Não é porque aquela pessoa disse que você não consegue, que você não vai tentar e você vai fazer, você vai lá e tenta. Agora, se você pensa, eu gostaria de montar um puzzle, pensa e fala. E aí outra pessoa fala, você não consegue. E aquilo influencia o que você está pensando, você nem tenta, ou quando você começa a tentar, você já... O que eu quero dizer aqui é, pense sempre o que você quer. Tenha idealizado o que você quer para a sua vida e tenha sempre cuidado com o que você pensa. Para você ter sempre a meta do que você deseja para a sua vida. Eu vou dar um exemplo. Eu lembro quando eu era... Para mim faz total sentido isso, né? Que quando eu era pequena, sei lá, eu lembro que comecei a estudar geografia. E eu falava para minha mãe assim, é tão difícil, assim, o mais difícil que eu achava, que era o mais difícil, é ter a vida, né? Porque poderia não ser eu ter nascido outra pessoa, mas eu nasci. E se eu tô aqui nesse mundo, se eu tô aqui para desfrutar, não é? Eu não gostaria de passar por aqui, para mim não fazia sentido, para mim não fazia sentido nenhum morrer sabendo que eu tive a possibilidade de viver e não conhecer a Europa. E eu falava mesmo Europa, eu não falava outra coisa. Eu lembro que eu não falava pra minha mãe assim, queria conhecer a África, a Oceania, não falava nada. Eu falava, mãe, queria tanto conhecer a Europa. Deixa a pessoa morrer sem não atravessar o Oceano Atlântico. A pessoa morrer. E eu não falava outro oceano, não falava nada. Eu falava Oceano Atlântico, não falava Oceano Pacífico, Índico, não falava nada. Eu falava, mãe, essas palavras, sempre. Imagina morrer sem ter atravessado o Oceano Atlântico. Para mim isso era importante. E depois eu falava, já pensou não conhecer a Europa, mãe? Saber que existe ali a Europa. E eu visualizava. Quando eu falava aquilo, eu fechava os olhos e visualizava o Oceano Atlântico e a Europa. Visualizava aquilo com uma clareza. E para mim não fazia... Para mim não fazia sentido morrer sem atravessar o Oceano Atlântico e a Europa. Uma outra pessoa pode falar assim, para mim não faz sentido viver sem ter uma família, sem ter um filho, viver sem fazer um casamento, viver sem ter uma Ferrari. Para mim não fazia sentido existir se eu não pudesse atravessar o Oceano Atlântico e ir para a Europa. E aí o que aconteceu? Eu comecei, sempre tinha isso muito assim, claro, fui estudando e aí eu lembro que quando começou internet, essas coisas, eu lembro que uma amiga minha me falou que dava para conversar com pessoas de outro país, lá tinha um site, dava para conversar com pessoas de outro país. E aí eu lembro que eu peguei e falei para mim, e eu pensei assim, eu não sabia se um dia eu ia viajar ou não. Para mim fazia total sentido, mas não sabia se eu conseguia esse objetivo ou não. Então eu falei, se eu não conseguisse, tipo assim, pronto, posso ser que eu não vá, nunca passou pela minha cabeça não ir, mas tipo assim, caso eu pelo menos conheça o país. E aí eu pensava, olha, falar com inglês não dá porque eu não sei falar inglês, falar com francês não dá porque eu não sei falar francês, falar com italiano não dá porque eu não sei falar italiano. E começou
falar com português. Aí comecei a falar com português. Falei com português, falava com outro português. E aí, resumo da história. Conheci o meu marido, casei com ele e vim morar. Fui morar em Portugal, morei em Portugal 13 anos e agora eu tô morando na Inglaterra faz 4 anos. Isso tudo por que eu quero dizer para você? Porque o meu pensamento era aquilo que eu queria, era aquilo que eu almejava, era isso que eu achava assim, tá? Que era mesmo muito bom. Daí eu falava, eu expressava, eu tinha emoção naquilo, eu expressava aquele sentimento com emoção. E depois disso tudo, o que eu fazia era ação. Eu agi em cima daquilo, né? Eu sabia, tipo, pode ser que eu não vá, mas se eu não for, eu quero conhecer alguém que more lá, que conte pra mim como que é viver lá, que conte pra mim qual é o hábito, como que eles se comportam, como que eles são. E aí eu fiz um cálculo. Que jeito que eu vou conseguir? Com quem que eu vou conseguir? Não sei falar francês, inglês, alemão, italiano, espanhol. Vou falar então com português. E aí comecei a falar com português. Eu conheci meu marido, comecei a namorar com ele, fui para Portugal, meu marido veio para Brasil, fui para Portugal, Brasil. Aí até que eu fui para Portugal e casei. Quer dizer, isso para mim era importante, eu agir, era um pensamento que eu tinha, eu falava e eu fiz ação. Isso aí é pela parte boa, quando a gente tem na cabeça. Agora eu vou contar também para vocês uma parte também não tão boa, que a gente tem que conseguir controlar a nossa mente, né? E é difícil ter o controle da mente, né? Tem acho que um ditado, alguma coisa que diz que é mais, acho que é uma passagem na Bíblia, é mais fácil conquistar uma cidade, né, do que ter o domínio da própria mente. E eu lembro, eu trabalhava em Portugal e eu tinha um chefe. E eu, às vezes, queria tomar um leite com café, comer um pão, qualquer coisa. E eu queria ir, só que eu ficava com medo de ir, preocupada, com medo de encontrar o meu chefe no caminho, ele vê que eu tava indo tomar café. Ele nunca falou pra eu tomar café, nunca ficou chateado comigo, nunca ficou chateado com ninguém. Mas o meu preconceito na minha cabeça, eu achava que não tava certo fazer aquilo. Ninguém falou isso pra mim, mas eu tinha na minha cabeça que era muito chato se eu saísse pra tomar um café e encontrasse ele. Então eu falava assim, vou hoje tipo 9h30, que ele deve chegar hoje às 10, vou 9h30. Na hora que eu saía, eu encontrava ele. Ou no corredor, ou na porta de entrada da empresa, ou na porta do prédio. Aí tinha dia que falava assim, Ju, vamos comer? E eu pensava assim, fazia um cálculo, falei 10h30, ele deve estar chegando. Falei, não vou não, vamos vocês, eu vou daqui a pouco. Aí eu pensava, agora, se ele não chegou até agora, eu vou agora. Quando eu saía, eu encontrava ele. Eu falava, vocês não acreditam? Encontrei. Mas ele não ficava bravo comigo, mas era uma coisa que eu não queria, mas eu colocava tanta energia naquilo, tanto foco naquilo, que acontecia aquilo, né? Porque as palavras, ela não vê o não, ela vê o meu sentimento. Meu sentimento é encontrar aquela pessoa, encontrar a pessoa, encontrar a pessoa. Ela não vê não encontrar, ela sabia que o meu sentimento era encontrar. Então o que eu fazia? Encontrava. Aí tinha dia que ele chegava, ia pra sala e eu falava, agora eu vou tomar café. Ele já chegou, posso sair sossegado. Quando eu saía, ele saía atrás de mim, que ele tinha uma reunião também, saía junto comigo. E eu achando que ele ia ficar dentro da sala dele, que ele começava, não, ele passava na empresa rapidinho, porque ele tinha uma outra reunião, então ele saía junto comigo. Eu encontrava ele. Então eu consegui de todas as formas achar um momento de encontrar. Isso não era um sentimento que eu queria, não era uma coisa que eu queria, mas eu colocava tanta energia naquilo, tanto foco naquilo, que eu conseguia fazer que aquilo acontecesse. O que eu quero trazer tudo isso com vocês é: tenha atenção no que você anda pensando. Esse é o teu objetivo? Pensa, eu quero como meu objetivo, eu quero ter para minha vida tal coisa. E coloque isso todos os dias na tua cabeça. Lembre sempre desse teu objetivo. Fale sobre ele. Fale o que você quer para ele. Não fale com dificuldade, eu queria isso aqui, mas é muito difícil. Não, eu vou conseguir, eu quero isso. É isso que eu quero, é isso que eu desejo. E faça a ação. Haja, né? Faça ação. Para você tem que ter atitude, para você mudar o seu hábito, para conseguir aquilo que você quer, para conseguir você, né, ser aquilo que você é
e aí você vai encontrar o teu destino. Então, é isso que eu deixo hoje. Preste atenção, qual o seu pensamento hoje? Qual o teu sentimento hoje? Ele está alinhado para o seu destino? Está alinhado para o que você quer? Deixe nos seus comentários se você gostou do vídeo, compartilhe, deixe o seu joia. Um grande beijo, até a próxima.